Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente, agradecer a doutor Jaime pela oportunidade, me dizer que me sinto lisonjeado em poder colaborar com a CSP, parabenizar o senhor e toda a sua equipe pela excelência do evento, parabenizar o doutor Duarte pela acolhida aqui no Ministério Público Militar, e dizer que, para mim, é uma grata satisfação vir hoje falar sobre um tema que, para mim, é de suma relevância. Rapidamente, e até porque o tempo já conta, é contra mim, eu tive a oportunidade, quando atuei ainda como tenente da Polícia Militar, de participar de alguns eventos críticos, sobretudo na parte tática e também como sniper, como atirador de elite. E a minha primeira experiência de gerenciamento de crise, quando já promotor de justiça, foi ainda como promotor substituto, ainda em estágio probatório, e nessa oportunidade na comarca de Utinga, eu tive que figurar como primeiro interventor, como negociador, e por aí vai. Isso me deixava sempre muito preocupado, porque eu vi ali uma relevância da necessidade de capacitação de promotores nessa área. Ao longo desses 27 anos no Ministério Público, cheguei a ter a oportunidade, doutor Lanarissa, eu peço perdão pela minha voz, ontem o jantar foi bastante disputado com a banda, eu tive a oportunidade, ao longo de 27 anos no Ministério Público, de ver, inclusive, em uma situação de evento crítico dentro do sistema prisional, numa unidade penal do interior, em que uma promotora, se achando persona grata da população carcerária, ainda se propôs, em determinado momento da crise, de se oferecer em troca dos reféns que lá estavam. Imagine que chega a esse nível de absurdo, enfim, eu acho que em boa hora o Ministério Público, o CNMP, editou essa recomendação. Essa recomendação ela tem apenas a proposição de medidas estratégicas e de integração, ela não tem um viés de normatização rígida, até porque isso seria uma tarefa ingente e quase impossível, dada a diversidade de estruturas e de diferenças e características, no geral, em relação a todos os ministérios públicos. A gente dividiu nossa apresentação em recomendação, a recomendação 90, que é de 2022, a criação do Gabinete de Gerenciamento de Crise no âmbito do Ministério Público da Bahia, que é um ato, o ato número 419, de 12/8/2021, portanto, anterior, inclusive, à recomendação. Atuação da UMEP, que é a Unidade de Monitoramento do Sistema Prisional, no Gabinete de Crise Prisional, e o processo metodológico e alternativas táticas. Bom, o que diz a recomendação 90? Do que ela trata? Ela dispõe sobre os protocolos de atuação do Ministério Público nos contextos de crise, no sistema de segurança pública e no sistema prisional. Nós vamos tratar aqui especificamente do sistema prisional, sendo que da segurança pública, basicamente, são as mesmas orientações, sendo que ele é um tanto quanto mais amplo e promove uma maior interação com os demais gabinetes de gerenciamento de crise de toda a estrutura de defesa social do Estado. Nesse contexto da recomendação, cabe ao Ministério Público, na qualidade de órgão indutor de política de segurança pública, a intermediação estratégica entre as forças públicas com atuação no setor. Essa intermediação estratégica, desde logo, já vou adiantando, trata-se exatamente de nós agirmos de forma preventiva. Ela é anterior
até ao surgimento das crises ou as ameaças da crise. Na verdade, sejamos honestos, nós estamos sempre premidos pela ameaça de crises dentro de um sistema prisional, né, que reflete um estado de coisas inconstitucionais. Sabemos que todos os nossos sistemas prisionais, eles lidam com duas governanças, uma formal e uma informal, que se equilibram pendendo para um lado ou para o outro, né? E exatamente essa intermediação estratégica impõe que o Ministério Público tenha uma interlocução direta e constante com as secretarias de administração penitenciária, né, com as inteligências do Estado de segurança pública, para um monitoramento exatamente desse equilíbrio e das possibilidades, antever essas possibilidades e tratar ali, obviamente, criar uma rede para que, no momento crítico ou diante de uma ameaça concreta de um evento crítico, possamos, então, ter essa interlocução mais rápida, fácil e que haja ali um certo liame, que haja ali um certo network, né? A articulação entre as diversas institucionalidades. É exatamente, nós temos que ter sempre um contato constante com a Polícia Militar, com a Polícia Penal, com a Secretaria, com o Estado como um todo, né, com as inteligências, promover uma interação quanto mais próxima possível da inteligência do Ministério Público com a inteligência do sistema prisional, para que haja esse diálogo e que possamos, de antemão, antever esses eventos críticos e nos prepararmos adequadamente para eles. E a propositura de ações penais, de ações civis, públicas e da elaboração de termos de ajustamento de conduta. Vejam, eu tratei aqui apenas sobre o viés antecedente, mas durante a crise, essas articulações também elas se dão de maneira mais constante e quanto mais previamente elas foram estabelecidas, essas intermediações estratégicas e essas articulações, mais fácil se torna, no momento do evento crítico, você ter esse diálogo, essa confiança, essa credibilidade, essa legitimidade. Bom, conceito de crise. Esse conceito foi trazido do conceito do norte-americano em substituição, colocando o Ministério Público dentro desse contexto. As crises nas unidades prisionais é o evento ou situação crucial que exige uma resposta especial dos órgãos competentes, em especial do Ministério Público, enquanto instituição com atribuição para o exercício da tutela difusa da segurança pública, controle externo da atividade policial, fiscalização dos presídios, quando o quadro de estabilização ou de instabilidade não seja isolado ou pontual. Vejam, aí existe uma função multifacetada do Ministério Público, tá? Ele entra ali como fiscal do sistema prisional, como tutor coletivo do sistema prisional, no exercício do controle externo da atividade policial. Tá? Características gerais. São características gerais dos eventos prisionais, além de outros que estão lá elencados, como imprevisibilidade, e essa imprevisibilidade ela não é absoluta, né? É possível a gente, como estou dizendo, a gente vive sob uma ameaça constante de um evento crítico. Basta aqueles que lidam diariamente com o sistema prisional saber que um atendimento deficitário, por exemplo, um atendimento odontológico deficitário, a depender da dor de dente, a depender do siso de quem estiver doendo, isso pode gerar uma situação bastante complicada dentro do sistema prisional, em razão exatamente desse equilíbrio de forças entre as governanças formais e informais que se estabeleceram nos nossos presídios, notadamente em função das organizações criminosas, né? Então, nós temos ali uma imprevisibilidade, com pressão de tempo, a possibilidade de ameaça à vida,
à integridade física e ao patrimônio público, né, a necessidade de uso de uma estrutura e de uma rotina organizacional e operativa extraordinária e, sobretudo, e mais importante, no que diz respeito a nós, promotores de justiça, a exigência da intervenção de pessoas que detenham preparo prévio e domínio das diretrizes e limites de sua atuação. Então, essa capacidade, para nós precisamos nos capacitar para entendermos qual o nosso papel dentro da gerência de crise e qual o papel de cada um daqueles atores. Bom, dimensionamento. Considera-se para a finalidade do presente protocolo, primeiro, evento crítico. O protocolo ele fez uma classificação. Evento crítico de alto risco, tá? Fatos que implicam oposição da autoridade estabelecida, insurreição, revolta, resistência físico-moral, sem existência de reféns e que possa ser debelado com recursos locais. Esse é o ponto crucial. Nessa categoria se enquadram batimentos de grade, com risco à estrutura do presídio, as greves de fome de detento, paralisações parciais, movimentos grevistas de agentes penitenciários, dentre outros eventos. Aqui em emenda eu faço alusão porque somente o meu estado, na Bahia, ainda tem agentes penitenciários, infelizmente. Então, evento crítico de altíssimo risco, nós temos aí já mais um degrau acima, né? São os fatos que implicam a mesma situação, oposição à autoridade, insurreição, revolta, agora com uma diferença, com ou sem a existência de reféns, e que demande a utilização de recursos especializados de âmbito local ou regional. Veja que lá nós tivemos local, aqui já é regional, tá? E lá sem reféns, aqui com ou sem reféns. Aqui enquadram-se as rebeliões com reféns, as tomadas de galerias ou de pavilhões e as rebeliões em múltiplas unidades sem transbordamento da crise para o ambiente de rua, porque aí utiliza-se o protocolo de segurança pública. Evento crítico extraordinário, mais um degrau acima. A mesma coisa, fatos que implicam a oposição da autoridade estabelecida, insurreição, revolta, etc., com ou sem a existência de refém, e que demande a utilização de recursos especializados de âmbito interestadual ou nacional, tá? Ou ainda exorbitem o ambiente prisional, implicando grave deturpação da ordem e da paz pública. E aí, nessas categorias, as rebeliões em série, né, com transbordamento de ações de contorno com as instituições e ambientes de rua. E aí passa-se a utilizar o protocolo de segurança pública, tá? De crises em segurança pública. Autoridade responsável para a identificação dessa crise. O que diz o protocolo nosso? Que compete ao Procurador-Geral definir, à vista de relatório circunstanciado, produzido pelo órgão de inteligência do Ministério Público ou por outro órgão institucional que desempenha essa função, a ocorrência e a dimensão dos eventos críticos. Então, veja que, mais uma vez, importa a nossa estrutura de inteligência do Ministério Público está intimamente ligada a essas demais estruturas de inteligência da segurança pública e, notadamente, nesse particular, com relação às crises prisionais, com a inteligência do sistema prisional, para que a gente tenha não só a dimensão da crise, a ocorrência da crise, mas a dimensão da crise, né? Na hipótese de ocorrência de evento crítico prisional de alto risco, aí vem um aspecto, a chefia do Ministério Público avaliará, é facultativo, né, sem prejuízo de tomadas de medidas emergenciais, de ofício, que os promotores naturais, no âmbito de suas respectivas atribuições. A competência ou não de convocar esse gabinete de crise
podendo optar pela adoção de outras medidas de articulação interinstitucional. Bote aqui. Na hipótese de ocorrência de evento crítico prisional de altíssimo risco, como nós vimos, será convocado o gabinete de crise. O procurador-geral aí tem, por disposição da recomendação, que instaurar o gabinete de crise. Tá? E na hipótese da ocorrência de evento crítico extraordinário ou da evolução das dimensões do evento crítico prisional de altíssimo risco, deverão ser aplicadas as prescrições, como eu disse, do protocolo de atuação em crises de segurança pública, também com o gabinete de crise acionado agora, não o gabinete de crise só do sistema prisional, mas também o gabinete de crise de segurança pública. Identificada uma situação crítica, o procurador-geral poderá convocar o gabinete de crise prisional, que mesmo inativo durante o período de ausência desses eventos, terá caráter permanente. Eu chamo a atenção dos senhores aqui para esse caráter permanente. Foi feliz o CNMP em fazer essa alusão expressa. Isso porque importa que, cotidianamente, esse gabinete de crise esteja sendo capacitado, tá? Esteja sendo testado, esteja em interlocução constante com a inteligência para, exatamente no momento de crise, ele estar em condições de se tornar ativo. Tá? Seus membros serão continuamente capacitados para responder de forma pronta, eficiente e articulada. Instalado o gabinete de crise, deverá ser instaurado procedimento administrativo visando acompanhamento, segundo as regras do artigo 8º, inciso 2, 3 e 4 da resolução do CNMP 174. É obrigatório isso, tá? Não só a instalação do GC, como também a instauração do procedimento administrativo. O gabinete de crise deverá criar planos de gerenciamento para cada uma das crises a serem enfrentadas. E aí vem, em destaque, mapeamento dos desafios e análise de risco. A definição do problema, em termos claros e sem ambiguidade. Definição dos objetivos e das metas para alcançá-los, as linhas de ação por fase, e aí vem informação, avaliação, organização, a divisão de responsabilidade por fase e por atores envolvidos. São vários atores, inclusive no 3.3, 3.1, 3.3, o item da recomendação tem lá mais ou menos uma orientação de quem deve compor o gabinete de crise, e aí vem o procurador-geral ou quem ele designar para exercer em seu nome, né? Os coordenadores de centro de apoio ou de câmaras criminais, os promotores naturais, a inteligência necessariamente, os órgãos de investigação, tá? Os órgãos de segurança institucional de cada unidade. E, obviamente, dentro das especificidades que aquele evento demanda. As linhas de ação por fase, a divisão de responsabilidade, planejamento e implantação da execução das ações, planejamento da transição de responsabilidade e funções. Ora, debelada a crise, passado o evento crítico mais no seu ponto mais elevado, vai se fazer ali a distribuição do rescaldo daquelas ações a partir dos seus promotores. Bom, a elaboração de plano de contingência pressupõe a existência de prévia análise de risco e de construção de cenários. Aqui eu faço também minhas as palavras de Suxberg. Não se trata mais de é para fazer ou não é para fazer. Não, é para fazer, é política pública. Isso nós temos, enquanto Ministério Público, que
obrigar que haja essas análises de risco, que essas análises de risco nos cheguem. E não somos nós que temos que fazer essas análises de risco. Essas análises de risco têm que ser feitas por quem detém a administração penitenciária, com análise de risco de cada unidade, porque sabemos que muitas vezes nós temos estruturas heterogêneas, né, e que demandam, têm suas particularidades. Ji-Paraná, né, está longe, a comarca da Paloma, Altamira distante, então tem que fazer uma análise de risco, levando em consideração também os meios, até o tempo, o deslocamento, os recursos que se tem, os recursos locais, os recursos especiais, quanto tempo isso leva, e tem que ser feito isso. O ideal é que façamos, né, e aqui está o secretário Mauro, que nós façamos isso, né, de mãos dadas, conjuntamente, mas nós temos que exigir que isso seja feito. Bom, e aí vem, doutor Jaime, cumpre registrar aqui a necessidade do CNMP de capitanear nesse processo, né, de fomentar isso, para que isso seja efetivamente cobrado dos Ministérios Públicos que cobrem essas análises de risco. Sem elas, a gente não consegue fazer, né, os planos de ação e, muito menos, botar em prática esse protocolo. Havendo necessidade, o membro deverá, ressalvada a presença de risco pessoal, comparecer ao local da crise, sem, contudo, participar das decisões de caráter operacional a serem tomadas pelos órgãos de segurança pública. Em nenhuma hipótese, o membro do Ministério Público deve atuar como negociador direto ou interveniente imediato com causadores de evento. Bom, essa é uma recomendação que visa salvaguardar a integridade funcional dos membros do Ministério Público. No entanto, muitas vezes, dada a característica da crise, muitas vezes, dadas as circunstâncias de momento, né, nós não, como negociadores, em hipótese alguma, isso precisa realmente ter uma capacitação técnica muito específica, né, mas, muitas vezes, como um interveniente direto e imediato. Tá? Você chega a depender dos recursos, do tempo e dos recursos especializados até chegar. Algumas medidas imediatamente podem ser tomadas junto com a direção da unidade. Acompanhar a primeira intervenção, então aí tem alguns pontos que a gente poderá fazer uma intervenção técnica, localizar o ponto crítico, solicitar apoio de área, se conteve a crise impedindo que ela se alarmasse, coletar informações sobre eventos críticos e suas prováveis causas de extinção, isolou o ponto crítico, estabeleceu contatos, enfim, aqui tem perímetro de segurança, diminuir o nível, acionou as equipes especializadas. O membro acompanhar em loco, né, poderá, aqui você tem, no exercício da atribuição, supervisionar e fiscalizar a atuação dos órgãos de segurança pública, notadamente com um controle externo da atividade policial, e sem adotar qualquer ato que represente a assunção da chefia do gerenciamento de crise. É importante que aquela interação você tenha a legitimidade e tenha a confiança dos atores, para que você dialogue, compartilhe, e muitas vezes chame atenção. Nós tivemos um evento crítico, que nós vamos comentar aqui, eu tenho pouco tempo, mas que a decisão inicial era de entrar com 10 homens num pavilhão rebelado, sem que tivesse um anteparo de nenhuma tropa especializada com um volume maior de efetivo para dar segurança. E eu chamei o capitão e disse, o tenente-coronel, na verdade, e disse a ele, sim, mas e se você lá dentro não conseguir, qual é a base de apoio que você vai ter até para fazer a sua extração de lá de dentro? E aí? Ele recua. Então, na verdade, você tem aí, sem assumir, mas você interage. Também, num evento crítico, surgem notícias de que indiquem prática de tortura, outras práticas cruéis, desumanas, degradantes e tal.
deverá o Ministério Público estar ali também para observar as regras do protocolo de Istambul. Situação é não binária, tá? Essa situação também, com relação, a gente não pode ser rígido em muitas situações. O protocolo de Istambul, por exemplo, proíbe que se faça a utilização de gás lacrimogêneo em ambiente fechado. A depender das circunstâncias, isso se torna muitas vezes necessário, mas que seja feito dentro de um limite de razoabilidade. Vou mostrar aqui uma foto mais adiante. Também na morte de detentos, apurar, o procedimento deverá ser observado ainda que os mortos sejam apontados como os causadores. Muito importante também que a gente faça o acompanhamento das ações que foram adotadas pelo Estado para o atendimento das vítimas daquele confronto eventualmente existente no sistema. Ou seja, acompanhar os atendimentos médicos, os deslocamentos, sobretudo de presos. Após o encerramento do trabalho, produzirá um relatório conclusivo. Poderá produzir ainda manuais, cartilhas, a partir de exercícios acumulados. Isso a gente vai obter com o tempo e com experiência. Então, na recomendação da atuação em caráter preventivo, núcleo próprio de inteligência é necessário, a capacitação dos membros designados, procedimentos operacionais padrão e planos de contingência. Isso o Ministério Público tem que fazer, com base já em riscos previstos. Para que a gente possa construir isso, nós precisamos dessa análise de risco prévia, para que isso seja construído de forma eficiente. Nossa missão é gerenciar questões inerentes à crise que demandam ações do Ministério Público do Estado da Bahia. Esse foi o nosso ato em 10 pontos. Possibilitar a flexibilização necessária para o enfrentamento não só das crises do cárcere, mas igualmente das crises de segurança pública. Vou explicar isso melhor e rapidamente, porque meu tempo está acabando. Nós, a partir da recomendação do Ministério Público, fizemos um ato que foi anterior à recomendação. E, nesse ato, nós chegamos à conclusão internamente, dentro do Ministério Público da Bahia, que não deveríamos nos cingir a um gabinete de crise do sistema prisional, e sim, já prevendo a possibilidade de gerenciamento de crise em um aspecto maior em todas as áreas. Então, a necessidade de uma unidade especial de gerenciamento de crise foi feita, a sugestão de a criação de um gabinete de crise para além da questão prisional, formação de grupos técnicos para cada área temática, instituição de um gabinete de crise subordinado diretamente ao PGJ para gerenciar as questões inerentes a crises e demandas das ações, criação no âmbito do Gabinete Geral de Crise do GT de prisional, com atribuição nas áreas de execução penal, tutela difusa e etc., a gente já sabe. Primeira convocação, para a gente ter uma ideia, essa primeira convocação foi em razão das chuvas e alagamentos ocorridos no sul e extremo sul do estado, e que envolveram quase todos os centros de apoio e que demonstrou, nesse aspecto aqui no extremo sul, elaboração de um plano de ação, tivemos uma ação prévia de implementação, com diagnóstico do sistema prisional, também já dentro do sistema prisional, uma segunda ação, a prévia implantação no GC do sistema prisional, foi a realização do curso de noções básicas de gerenciamento de crise, da qual a Paloma esteve, a Fernanda, nos brindou com a presença, e também, ainda observando a recomendação, planos de gerenciamento para cada uma das crises a serem enfrentadas, mapeamento dos desafios e análise de risco. E estamos agora na última fase, que é na construção dos planos de contingência e já tratando com a Secretaria de Administração Penitenciária para as análises de risco necessárias. Então, demonstrou-se acertado, e o nosso ato foi acertado e ele também verificou-se depois compatível com a recomendação.
Isso aqui eu já disse agora aos senhores, eu estou tentando ser breve para... Então, aqui exatamente nós fizemos uma confrontação do ato com o protocolo, né, e com as recomendações, e eles estão em harmonia, sendo um mais amplo do que o outro. Aqui algumas fotos, né, rebelião no conjunto feminino em 2021, né? Aqui também uma outra rebelião, aquela de alto risco. Aqui é ainda a mesma. Aqui vem uma situação em que as presas estariam dentro de um espaço multiuso, que é fechado, mas elas estavam prestes a arrebentar os portões e o efetivo existente era apenas uma célula tática. Então foi feito o uso de gás uma vez. A segunda vez que o sargento foi utilizar o gás, eu obstei, ferindo assim um protocolo, né? Mas para evitar um mal maior. Eu estou dizendo, depende das circunstâncias. Digo aos senhores o seguinte, evitem atos de voluntariedade, atos de precipitação, mas ajam com consciência e tendo capacitação. Se capacitem, porque essa compressão de tempo e muitas vezes o calor da ocorrência demanda da gente algumas providências e nós temos que estar preparados. Eu sempre digo aos colegas que participar de um gabinete de uma gerência de crise em sistema prisional, você deixa a carteira funcional na lata do lixo e diz a ela, se tudo der certo, eu lhe pego daqui a pouco. Aqui uma rebelião da penitenciária, Lemos Brito, né? Algumas tomadas aqui após o restabelecimento da ordem, né? Aqui foi o rescaldo dessa rebelião, foram 5 mortos, isso uma guerra entre facções dentro do pavilhão. Aqui também nós temos uma outra participação, que foi uma mediação junto com o Ministério Público para evitar uma greve dos policiais penais. Aqui, capacitação dos policiais militares em gerenciamento de crise em sistema prisional, que já foi uma exigência nossa junto ao comando do batalhão de guardas. Veja que aqui nós temos uma interação, né? Olinto, que é um policial federal aposentado, e capitão-tenente da Marinha de Guerra, e é um grande especialista em gestão de grandes eventos e de gerenciamento de crise e negociador. Então, é ele que efetivamente nos dá esse suporte, é meu fiel escudeiro e, às vezes, até escudo. Então, aqui o processo metodológico, isso está ali, é preciso, isso o secretário Mauro vai falar, mas essa é a evolução de uma providência de gerenciamento de crise. A negociação, táticas menos letais, tiro de comprometimento, assalto tático e soluções de crise. Eu agradeço mais uma vez. É pena que o tempo urge, passa mais rápido aqui do que qualquer outra coisa, né? Mas agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade. Tenho certeza de que isso é de grande importância. Quero agradecer também ao doutor Jaime por ter atendido a nossa pretensão de trazer Olinto. A nossa expectativa é de inteirá-los com todos os senhores que lidam com o sistema prisional e com segurança pública e que possam fazer um contato mais próximo com eles, porque, em sendo necessário, nós, no Estado da Bahia, estamos à disposição dos senhores para ajudar naquilo que for possível. Já estamos aí em interação com alguns outros ministérios públicos para estender esse curso de capacitação, né, e de orientar na formulação desses protocolos e desses planos de operação. Muito obrigado.